Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo da nossa apostila de geografia. Hoje, finalmente, a gente vai terminar a apostila número 3. E aí a gente finaliza com o módulo 19, que segue falando sobre o Oriente Médio, mas vai focar nos conflitos do mundo islâmico. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 19. E aqui a gente começa a falar um pouco sobre os conflitos, né, a partir do século XX no Oriente Médio. Eu só queria salientar para vocês que o conflito entre israelenses, né, e palestinos, a gente já estudou isso anteriormente, né, Israel e Palestina, é um dos conflitos mais longos, né, mais violentos, mais tensos, mais conflituosos lá do Oriente Médio, tá? Só que a gente já está falando, né, sobre Israel e Palestina nos últimos dois módulos, né, no finalzinho do módulo 17 e também no módulo 18. Então, aqui no módulo 19, o foco vão ser os outros conflitos do mundo islâmico, visto que no módulo 18 a gente já focou bastante no conflito entre Israel e Palestina, tá? Então, o primeiro conflito que a gente vai ver, né, do nosso resumo aqui, foi a Revolução Iraniana, né? Até a Primeira Guerra Mundial, o Irã era conhecido como Persa, né? Império Persa. A gente já estudou também, né? Império Persa, Império Otomano. E aí, o que acontece? Durante ali, entre o finalzinho do século XIX e início do século XX, a gente vai ver um certo alinhamento do Irã com o Ocidente, né? Uma aproximação. Primeiro com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos, tá? Esse processo de abertura, né, econômica, esse processo de ocidentalização vai causar um certo desagrado, né, na população civil iraniana, tá? Primeiro, né, um dos motivos que causam esse desagrado é as mudanças culturais. Né? A partir do momento que você se abre para o Ocidente, é óbvio que você vai ter influência cultural e isso certamente vai influenciar a cultura local. Tá? E por que isso incomoda tanto? O Irã ele tem algumas diferenças em relação aos países vizinhos, né, lá do Oriente Médio. Primeiro que os países que fazem fronteira com o Irã, né, majoritariamente países árabes, enquanto o Irã é majoritariamente persa, tá? E uma outra característica é que nesses países árabes o que vai predominar são os islâmicos sunitas, né, a vertente sunita do islamismo. Enquanto que no Irã o que vai predominar é a vertente xiita do islamismo, né? A gente também já estudou isso anteriormente. A vertente xiita é uma corrente minoritária, tá? Mas são mais tradicionalistas, né? Mais ortodoxos, mais radicais em relação aos cumprimentos das leis religiosas, né? E aí vocês começam a entender o porquê do desagrado em relação à abertura para o Ocidente e essas mudanças culturais, né? Ainda mais levando-se em consideração o conservadorismo, né, desses líderes xiitas. E aí o que acontece? Vai acontecer um desconforto em relação a esses líderes xiitas, né, para essa aproximação com o Ocidente, mas vai ter uma oposição social também, tá? Até que em 79 vai acontecer uma grande manifestação, tá, na capital do Irã, que é Teherã, que vai reunir em torno de 2 milhões de pessoas contra o líder político. Inclusive, essa manifestação vai pedir a renúncia do líder político do momento, tá? Inclusive, ele renuncia e acaba fugindo para o exterior. Esse movimento, né, ficou conhecido como Revolução Iraniana. E aí, o que acontece? Eu não sei pronunciar esses nomes, tá, gente? Esses nomes são bem complicadinhos, tá? Mas eu acho que é Pahlavi, né? Então, o Pahlavi era... Se eu tiver errado na pronúncia, por favor, me desculpem. No lugar do Pahlavi vai entrar Pahlavi. Será que é Pahlavi? Acho que é
Pahlavi. Enfim, no lugar do Pahlavi, ou algo parecido com isso, vai ascender ao poder um líder religioso da linha xiita, tá? Então, ou seja, é um governo mais radical, né? Ele vai entrar em conflito com os opositores, vai perseguir opositores, ele vai se afastar dos parceiros internacionais, né? Que aquela abertura para o Ocidente acabou proporcionando, tá? Inclusive, ele vai proibir a venda de petróleo para o Ocidente, tá? Isso aí, obviamente, vai causar aumento, né, no preço do barril do petróleo, e aí também esse momento vai ficar conhecido como a segunda crise do petróleo, tá? O outro conflito significativo, né, que eu acho que a gente já viu também anteriormente, foi a guerra do Irã-Iraque, né? O Iraque, nesse período aqui da década de 80, né, de 80 até 88, esse é o período da guerra. O presidente do Iraque era o Saddam Hussein nesse período histórico, e o Saddam ele acaba ficando muito preocupado com esse regime radical que é implementado no Irã, até porque o Saddam ele governa o Iraque, né, que é um país de maioria xiita, né, uma maioria mais radical, mas o Saddam ele é sunita, né, então ele ele fica preocupado de que esse levante que aconteceu no Irã possa acontecer no Iraque também, tá? Então, em função disso, né, e também existem, obviamente, outros motivos, né, de atrito entre os dois países, mas aí ele vai usar, existem uma série de motivos, mas ele vai usar, inclusive, o Iraque, como vocês podem ver aqui no mapa, o Iraque ele tem uma saída muito estreita para o mar, tá? Saindo ali pelo Golfo Pérsico. E esse canal, ele é utilizado tanto por Irã quanto pelo Iraque, tá? O canal é dividido. E aí o Iraque ele vai se utilizar, vai usar esse canal, né? A luta pelo controle desse canal como pretexto, como desculpa para dar início ao conflito contra o Irã, tá? Nesse momento, né, o Saddam acaba recebendo certo apoio internacional, tá? Mas o Irã, ele é um país maior, né? Tô falando de extensão territorial mesmo, é um país maior, é mais populoso, né? E o Irã, ele consegue manter ali o conflito durante quase uma década, né? São quase 10 anos, e ele consegue se manter sem sofrer grandes mudanças, né? Principalmente na área de fronteira, tá? A guerra se estende por um longo período, como eu disse, foram quase 10 anos, e a guerra só para a partir do momento que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela vai impor um cessar-fogo unilateral, até porque na época surgiu toda uma questão envolvendo o tráfico internacional de armas, tá? Que inclusive mobilizou a opinião pública contra a guerra Irã-Iraque, e aí acaba tendo o cessar-fogo, né? A guerra termina, mas a gente não tem um vencedor, tá? Depois a gente tem a Guerra do Golfo, já na década de 90, tá? O Iraque de novo, não satisfeito com a guerra com o Irã. E aí o que acontece, né? O Iraque, ele sai do conflito com o Irã muito prejudicado, né? Ele sai destruído, ele sai endividado, ele sai com a população extremamente insatisfeita, né? Afinal, foram 8 anos de guerra. O Irã acaba ficando mais sólido, né, economicamente, ele já não sofre tanto. Na verdade, ele consegue se reerguer após o período de guerra de forma muito mais eficiente do que o Iraque. E aí, apesar dessa situação econômica nada favorável para o Iraque, né, acabou de sair de uma guerra, ele acaba decidindo entrar em conflito com o Kuwait, tá? O Kuwait, como vocês podem ver nesse mapa, é um país muito pequenininho, tá ali na saída do Golfo Pérsico, tá? Mas é um país que tinha expressivas reservas de petróleo, tá? E aí o Iraque ele vai se utilizar, vai fazer uma acusação polêmica, né? Ele vai acusar o Kuwait de estar fazendo extração irregular de petróleo em território iraquiano, e aí ele vai utilizar esse pretexto para invadir o Kuwait, tá? Não há apoio internacional dessa vez, tá? Pelo contrário, há uma grande repressão em relação ao Iraque, né? Para que essa guerra não se realize.
o Iraque insiste, ele recebe a notificação para que retire as tropas do Kuwait, tá? Que obviamente ele não obedece. E aí a comunidade internacional acaba lançando uma ofensiva, né, liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Essa ofensiva militar foi conhecida como Operação Tempestade no Deserto, tá? E aí, inclusive, essa operação, né, como eu disse, é uma campanha militar internacional, ela foi liderada pelos Estados Unidos. É considerado um dos maiores bombardeios da história, tá? Esse bombardeio dizimou as forças iraquianas, né, as tropas militares, né? E mais uma vez o Iraque ele perde, né? Ele sai perdedor de um conflito armado. E aí a gente entra agora nos conflitos do século XXI. Lembrando, gente, que a região do Oriente Médio é uma região de grande instabilidade, né? É uma região marcada por conflitos. A gente tem até um certo período de... Não é calmaria, né? Mas é igual uma apostila de vocês fala, né? Uma desaceleração em torno desses conflitos até o famoso 11 de setembro, tá? Então, quando você tem o 11 de setembro, quando acontecem os atentados terroristas nos Estados Unidos, pouco tempo depois, dias, né, menos de um mês depois, os Estados Unidos já estavam lançando as ofensivas deles contra países do Oriente Médio, inclusive intitulado, a gente já conversou sobre isso, né, como Guerra ao Terror, né? A gente vai ver mais pra frente, vamos lá. E aí, a primeira invasão vai ser o Afeganistão, né? Logo após os atentados, perdão. Logo após os atentados de 11 de setembro, os ataques são assumidos, né? Tem autoria assumida do grupo extremista islâmico, né? Vocês já devem ter ouvido falar, a gente já conversou sobre isso, que é a Al-Qaeda. E apesar da Al-Qaeda ela não estar atrelada a um país especificamente, né? É um grupo que tem vertentes em mais de um país. Os Estados Unidos acabam escolhendo o Afeganistão como primeiro alvo em função da conivência até do governo afegão com as atividades do grupo, né? Então a Al-Qaeda mantém atividades em território afegão e o governo faz vista grossa, né? E aí eles acabam escolhendo o Afeganistão como primeiro alvo, tá? A invasão do Afeganistão, como eu disse, durou menos de um mês após os atentados terroristas, tá? A partir do momento que você teve o atentado, eles assumem a autoria do atentado, não o Afeganistão, mas a Al-Qaeda, tá? Que é um grupo extremista islâmico. E aí os Estados Unidos começam a ofensiva, tá? Gente, o que acontece? O Afeganistão ele foi muito rapidamente dominado pelos exércitos dos Estados Unidos, tá? Os militares norte-americanos se mantêm no Afeganistão até hoje, as bases militares permanecem, tá? De toda forma, a invasão não trouxe resultados significativos, né? O Afeganistão é um país muito montanhoso, né? De relevo muito montanhoso, planáltico, de clima muito seco. Isso fez com que a permanência dos soldados, né? A permanência das bases militares fosse uma permanência muito cara, né? Gerou muitos custos, custou e continua custando, tá? É uma ocupação longa, sem solução aparente, tá? E aí o que acontece? Somente com a eleição do Barack Obama que ele vai ordenar a retirada dessas tropas. Na verdade, no Afeganistão, acho que não retirou as tropas ainda, gente. Perdão. Não foi no Afeganistão que o Barack Obama mandou retirar as tropas, não, tá? De toda forma, como eu disse, né, é um conflito, é uma ocupação longa, sem muita resolução, resultados de forma rápida, tá? Os Estados Unidos não conseguiu acabar com o regime talibã, nem com a Al-Qaeda. O Osama Bin Laden, que era considerado o líder da Al-Qaeda, que inclusive líder, né, dos ataques de 11 de setembro, ele não foi encontrado nesse primeiro momento. Na verdade, ele só vai ser encontrado e morto em 2011, né? Ou seja, 10 anos após os atentados, tá?
Em 2003, você tem a invasão do Iraque, né? Como eu disse, começa a campanha pelo Afeganistão e depois eles expandem a ofensiva, tá? E aí é um discurso de guerra ao terror, né? Essa política externa estadunidense de luta contra o terrorismo ficou conhecida também como doutrina Bush, Bush filho, tá, gente? Inclusive também recebeu o nome de Guerra ao Terror, né? Inclusive tem um filme que ganhou o Oscar com esse nome, de Guerra ao Terror. Deve estar aí nas plataformas de streaming, na Netflix, enfim. Procurem para assistir, porque retrata bem o contexto da época, tá? As acusações, né, para se invadir o Iraque era o desenvolvimento de armas de destruição em massa, né? Esse foi o motivo, né, a justificativa pela invasão. Inclusive, houve negativa do Conselho de Segurança da ONU, né, vetando essa ofensiva. Mesmo assim, os Estados Unidos não me interessa, não me importa, vou invadir esse mesmo, tá? Então, como eu disse, mesmo com a negativa do Conselho de Segurança da ONU, que vetou a invasão, os Estados Unidos decidem invadir o Iraque assim mesmo, tá? E eu adorei essa frase da apostila de vocês, que de forma constrangedora, nenhuma evidência de armas de destruição em massa foi localizada, né, encontrada em 2003, e nem quase 2 décadas depois, essas armas de destruição em massa não foram localizadas, tá? Então, ou seja, é desculpa, né? A gente precisa de uma desculpa para invadir, tá? A desculpa vai ser essa. E a gente tem a guerra na Síria, tá? A guerra na Síria, ela começa ali por volta de 2011, né? A guerra na Síria, ela se dá como desdobramento, né? Um dos desdobramentos de uma série de eventos que acontecem no Oriente Médio, que fica conhecida como Primavera Árabe. Vocês apresentaram um seminário sobre isso, não foi? Então, assim, são manifestações de revoltas populares que acontecem em vários países diferentes, como Tunísia, Egito, Líbia, Síria, tá? São manifestações e revoltas populares contra governos ditatoriais, né? Contra governos, governos e regimes ditatoriais. Esse movimento, né, de levante, como eu disse, né, são uma série de eventos, né, que acontecem, né, nesses países, fica conhecido como Primavera Árabe. Você vai ter essas manifestações, né, esses levantes populares vão conseguir resultado, né, em alguns momentos. Então, por exemplo, na Tunísia e no Egito, você vai conseguir a deposição dos presidentes, eles perdem o poder, né? Na Líbia, você tem a morte do presidente, foi a morte do presidente. Agora, no caso da Síria, ele consegue resistir, tá? E aí, a resistência do presidente em permanecer no poder é o que vai dar início à guerra civil, tá? E aí o que acontece? Você vai ter por que nos outros 3 países foi possível você mudar o governo em poder, né? Fazer a troca governamental, mas por que na Síria não? Na Síria, do ponto de vista, assim, o presidente, ele pertence a um grupo a um grupo étnico-religioso, tá? Chamado de Alauíta. É um grupo minoritário, tá? Só que a população da Síria é majoritariamente sunita, tá? Então, ou seja, existe uma grande oposição da população ao presidente, né? Ele não representa a maioria da população. Mas a família dele é aliada da Rússia desde a época da União Soviética, tá? Então, ou seja, existem laços diplomáticos aí de amizade, enfim, que faz com que a Rússia apoie o governo do Assad, tá? Então, o envolvimento da Rússia no conflito, né, não é só uma questão de raízes políticas, né, mas é também uma questão econômica, porque primeiro que a Síria é rica em petróleo, a Síria tem localização geográfica estratégica, tá? E aí, óbvio que a Rússia vai apoiar o governo do Assad.
A Rússia vai enviar militares para a região, e aí esse apoio da Rússia faz com que o governo do Assad consiga resistir durante tanto tempo a esses confrontos, tá? Como vocês podem ver, a guerra civil na Síria começou em 2011, esse ano a gente completa 9 anos, né, de guerra civil. E aqui a gente tem um pouco dos estragos, né, dessa guerra civil, né? Já são em torno de 130 mil mortos, né? E um dos maiores contingentes de refugiados espalhados pelo mundo. A gente até também já estudou isso anteriormente, né? Sobre o fato da Síria hoje ser um dos países que mais emitem refugiados no mundo, tá? Então, da mesma forma que você tem a Rússia apoiando o governo sírio, você tem os Estados Unidos apoiando os movimentos rebeldes, tá? Numa tentativa de depor o presidente atual. Então, os Estados Unidos eles vão financiar esses grupos rebeldes, eles vão disponibilizar armas, né? Tudo com o intuito de desmontar o governo do Assad. Inclusive, nesse contexto de século XXI, né, alguns estudiosos entendem esse embate entre Rússia apoiando o governo sírio e Estados Unidos apoiando os rebeldes, eles fazem uma analogia até à própria Guerra Fria, tá? Lembra, né? Essa questão ideológica. De qualquer forma, gente, quem sai perdendo é a população civil, né? Como eu disse, a guerra permanece. Muitos conflitos, vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, que é de 2009, ano passado, uma área totalmente destruída, tá? Como eu disse, é um dos países que mais emitem refugiados no mundo e até o momento, né, não se tem aí uma saída, uma perspectiva de que a situação na Síria vá mudar em breve, tá? Eu acho que esse é o último slide, tenho quase certeza. Queria lembrar para vocês que o conteúdo do módulo 18 e o conteúdo desse módulo aqui, o módulo 19, é o conteúdo do trabalho de quarto bimestre de vocês, tá? Provavelmente nos próximos dias vocês vão estar recebendo esse trabalho pelo colégio. O colégio vai enviar para vocês as questões e aí vocês vão utilizar o conteúdo do módulo 18 e do módulo 19 para elaborar o trabalho, tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao trabalho, em relação ao conteúdo, dúvidas, enfim. Como eu sempre digo, vocês podem procurar por mim na plataforma, no nosso horário de atendimento ou pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso, bom trabalho. Qualquer dúvida me procurem. Beijo e até semana que vem.